Olá, estou de volta com mais um BMC Business, o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. Aqui nós queremos gerar negócios e inspirar você, investidor, através das nossas entrevistas e contato diário com gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Vamos falar sobre números, o que foi feito, quais são as expectativas e os próximos passos das empresas, além de abrir espaço para as suas perguntas. Então, participem, porque hoje nós vamos bater um papo com o Luciano Vale, diretor de Relações com Investidores da Melius, uma empresa de tecnologia referência em cashback no mercado. Porque apesar de ser uma opção de muitos consumidores há algum tempo, sabemos que no último ano, com a pandemia, o modelo de consumo de muitas pessoas precisou ser adaptado ao mundo digital, que acabou favorecendo muitas empresas que rapidamente se digitalizaram e principalmente as que já estavam preparadas para isso. Então agora a gente vai conhecer um pouco mais da Melius. A Melius é uma empresa de tecnologia que garante inteligência às relações de consumo, ajudando parceiros a vender mais, a fidelizar e a adquirir novos clientes por meio de divulgação eficiente de marcas, lojas, produtos e serviços. Em 2011, a companhia decidiu unir tecnologia a uma cultura ganha-ganha-ganha e viu que é possível sim otimizar os investimentos em marketing dos parceiros. O modelo de negócios do marketplace e dos serviços financeiros da Melius é simples. Os parceiros pagam para anunciar nos canais da empresa. A cada compra realizada por meio da plataforma Melius ou do cartão, o usuário recebe parte desse valor, podendo resgatá-lo para sua conta corrente ou poupança sem nenhum custo. Em 9 anos, a Melius contribuiu para o crescimento de todos os parceiros ao divulgar milhares de ofertas e cupons de descontos e já devolver milhões de reais em cashback aos usuários, que acabaram elegendo a plataforma como o 6º melhor aplicativo na categoria de compras, de acordo com uma pesquisa do Conectaí, do Ibope, em junho de 2017. Em 2019, a marca entrou no mercado de soluções financeiras. Em parceria com um banco que atua como emissor, foi lançado o cartão Melius, um cartão de crédito sem anuidade que oferece até 1,8% de cashback em todas as compras. Em pouco mais de um ano de operação, até agosto de 2020, mais de 900 mil pessoas já haviam solicitado o cartão. Em 2020, eles foram além e passaram a oferecer cashback a partir da leitura da nota fiscal da compra de produtos específicos. Em parceria com indústrias de bens de consumo, nascia a Melius via nota fiscal. Com isso, a empresa começou a ter acesso a mais dados e a entender o hábito dos usuários também nas compras do dia a dia. Ao mesmo tempo, a Melius se tornou um canal capaz de conectar a indústria diretamente ao seu consumidor final. E no mesmo ano, diante do contexto imposto pela pandemia da Covid-19, foi criado o Melius Renda Extra, um programa que permite ao usuário ganhar comissão recomendando os parceiros do Melius, sem sair de casa. Mas antes de falar com o Luciano Vale, diretor de Relações com Investidores da Melius, eu quero aqui trazer o Alex André, que é especialista de investimentos e meu parceiro aqui do BMC Business. Tudo bem aí, Alex? Preparado aí para a gente falar hoje desse case aí de tecnologia? Mais do que preparado, Débora, né? Um grande case, né? Um dos maiores cases de tecnologia aqui no Brasil, que vem surpreendendo tanto os analistas e também os investidores, não só o preço da ação, né? Que desde o IPO vem subindo cada dia mais, né? Vem surpreendendo positivamente, e também os resultados, né? Para quem acompanha, até o Luciano vai falar um pouco mais dos resultados financeiros e também um pouco do que foi falado, né, do operacional da companhia, que também vem sendo cada vez mais disruptando, né, o mercado de varejo aqui no Brasil. Pois é, então já quero dizer aqui para o pessoal, quem está aqui assistindo a gente, ó, vai lá já deixando as perguntas de vocês, é um case novo aí no mercado. Tem muita coisa aí para poder a gente explorar, muitas dúvidas aí para poder tirar. Aproveitem a oportunidade. Quando tem case novo assim, a oportunidade é agora, né, Alex? Tem que aproveitar o momento, e se a gente tem a oportunidade de conversar com o RI, então é isso aí, para poder entender melhor sobre os números da companhia, nada melhor mesmo do que conversar ao vivo. Então vamos chamar aqui o Luciano Vale, que é diretor de Relações com Investidores aí da Melius. Ele já está ao vivo aqui com a gente. Eu quero dar muito boa tarde aqui e agradecer, claro, já pelo seu tempo, viu, Luciano? Muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigada por participar aqui do BMC Business, muito obrigada pelo seu tempo. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora, aí, pela oportunidade, obrigado ao resto do time. É um prazer, acho que sempre que a gente tem oportunidades como essa de
falar do Melios, né, explicar um pouco de qual é o conceito que a gente tem aqui dentro, ajuda a educar melhor o nosso público e entender melhor como é que a gente pode contribuir, né, para o negócio que a gente se propõe a fazer. Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. A gente sabe que Melios atualmente conta com mais de 800 parceiros, né, em sua base de segmento de marketplace. Está fazendo parte aí do pipeline da companhia a busca por novos parceiros. Podemos esperar algo nesse aspecto aí pelos próximos trimestres? Sim, acho que, Débora, pensa no Melios como hoje uma plataforma que vem expandindo a sua atuação para embarcar cada vez mais parceiros, para que a gente consiga oferecer soluções, como a gente destacou aqui no vídeo, né? Oportunidade de destravar relações inteligentes de consumo para esses usuários que a gente tem aqui dentro do Melios. Então isso passa por a gente trazer novos parceiros, seja do e-commerce ou de outras marcas da indústria que queiram vender direto, né, para o nosso público aqui dentro, para os nossos usuários, como também indo para serviços financeiros, trazendo outros tipos de produtos, além do cartão de crédito, como a gente destacou aí no vídeo que introduziu aqui a chamada. Como o segmento de cashback evoluiu desde a sua criação e qual que é o papel da Melios nesse desenvolvimento? Puta, ótima pergunta, Débora. Eu acho que isso até traz aqui uma oportunidade para a gente falar o cashback, para as pessoas não confundirem e acharem que, o Melios é uma empresa de cashback. Na verdade, o Melios é uma empresa que foca na melhor experiência que a gente pode dar para o nosso usuário, de destravar essas relações inteligentes de consumo, usando o cashback como uma ferramenta. Então, o cashback, no final do dia, é uma ferramenta que ela vem evoluindo com o tempo. Então, a gente vale notar que lá atrás, quando o Melios foi criado, a gente não tinha tanta infraestrutura de apoio a players como o Melios de se conectar a um varejista, a um lojista que vende online, para a gente conseguir trazer aquele usuário, né, que está interessado em consumir desse parceiro de forma mais eficiente. Então a tecnologia vem ajudando para quê? Para que cada mais lojistas consigam acessar essa ferramenta para atingir um público maior. E o Melios vem meio que capitaneando um pouco, né, de como a gente evolui o conhecimento da ferramenta de cashback como um todo. E mais ainda, né, a gente vem melhorando a experiência que a gente consegue oferecer ao usuário para usar essa ferramenta para conseguir achar as melhores condições para ele comprar no final do dia. Então isso é muito importante, que várias melhorias que a gente vai fazendo e vários desenvolvimentos que são feitos, às vezes não fica nem percebido na ponta, em quem está realmente usando o Melios. Mas demanda muita tecnologia, muito desenvolvimento que a gente vem construindo ao longo dos últimos quase 10 anos. Então a gente acredita que estamos, inclusive, ainda no começo. Isso é um mercado que ainda tem muito para crescer, ainda mais quando a gente compara, por exemplo, em outros países que estão com estágios mais maduros, né, de desenvolvimento, onde o cashback já é mais relevante, já é mais usado. E aqui no Brasil a gente está vendo agora, acho que muito em função desse desenvolvimento de tecnologia, o fato que vocês comentaram um pouco antes, né, da gente ter ido para a Bolsa, isso acaba também atraindo um pouco mais de atenção para um case de uma companhia que usou o cashback, né, para trazer ela até o momento de ir para a Bolsa, e ainda bem estamos fazendo um bom trabalho, dando bons resultados. Isso acaba também melhorando, né, e ajudando a que mais pessoas, seja do lado do consumidor, conheçam mais sobre cashback, e também, né, aquele pessoal que atua no orçamento de marketing dos lojistas e dos parceiros, para conhecer o cashback como uma ferramenta para ajudá-los a originar mais venda. Que no final do dia, quando você olha para o Melios, a gente é essa plataforma que quer gerar valor nas duas pontas, né? E esse valor tem que ser muito bem percebido, algo que na nossa cultura a gente chama do ganha-ganha-ganha. Então, os nossos parceiros têm que ganhar, os nossos usuários têm que ganhar, e o Melios também ganha nessa relação. Novos competidores ou até mesmo empresas que já existem entrando no segmento, né, na prática mesmo de cashback, apresentam alguma ameaça a Melios? A gente vê a competição como algo natural. Eu acho que quando a gente fala de um mercado que está em expansão, como eu acabei de comentar, é natural que isso acabe mostrando oportunidade para diferentes players que queiram extrair valor, né, dessa dinâmica de mercado. Isso acontece com qualquer mercado e no cashback não é diferente. Acontece que quando você olha o mercado expandindo, como é o mercado de afiliados propriamente dito, mais pessoas se interessam em usar, em extrair valor, né, desse crescimento de mercado.
Só que a gente não pode confundir que a ferramenta de cashback ela é aplicada da mesma forma para todos os players que estão querendo aproveitar essa onda de crescimento. Então o Melius hoje atua usando o cashback como uma forma de levar tráfego, né, de levar mais compradores para os nossos parceiros, ou mais consumidores para aqueles parceiros de serviços. E tem outros players que usam cashback, inclusive, como forma de reter no carrinho que ele completa e ele não faz o checkout, ele não faz o pagamento. Tem formas de você usar o cashback, por exemplo, em produtos financeiros, onde você procura mais uma fidelidade. Mas tudo isso são formas diferentes de você competir, né, entre si, e não necessariamente direto com o médio. Mas em competição em geral, a gente enxerga de forma bastante tranquila de que tem espaço para muita gente. Eu acho que por enquanto esse espaço está claro que existe, mas à medida que a gente vai crescendo e o mercado vai ficando mais maduro, isso tende sim a se concentrar em alguns players, dividindo o market share dele. Acaba sendo até saudável, então, né? Bom, recentemente em algum momento sim, aí, né? Uhum. Não, pode Desculpa, falar. Débora, pode completar. Não, aqui, pode vamos dizer assim, ser saudável a competição, ela depende muito do quanto o seu business responde a essa tua prática. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, no mercado que é muito competitivo, tua estratégia de go-to-market ou de captura de market share, ela passa por subsídio de preço. Ela passa por você abrir mão de margens, pensando mais em crescimento, uma vez que você captura essa fatia de mercado, você consegue meio que blindar, né, de você não perder isso de volta para o seu concorrente, você assume que lá na frente você tem condições econômicas de restabelecer esse equilíbrio. E aí seu business volta a ser rentável. Hoje, o que é interessante no business de cashback? Você não precisa necessariamente entrar nessa guerra de preço para ganhar o seu espaço. Porém, num modelo de negócio como o nosso, se você vai por essa rota, dificilmente você volta. Porque pensa o seguinte, Débora, um player de plataforma como é o nosso, né, que conecta parceiros a usuários, ele tem que ter muito claro o valor gerado nas duas pontas. Porque no momento que eu desequilibro essa percepção de valor, eu gero um atrito nesse relacionamento, o que acaba virando uma oportunidade para o meu parceiro ou para o meu usuário sair da plataforma. Então imagina que eu começo um business como o Melius, subsidiando o cashback, por exemplo, que a gente paga. Em algum momento, se eu não tenho acesso ao capital para sustentar o meu crescimento, concordo que eu vou ter que reequilibrar economicamente a companhia, eu vou ter que gerar resultado. E eu só consigo gerar resultado de uma forma: ou eu aumento a comissão que eu recebo, que é daí que vem o cashback que a gente paga para os nossos usuários, ou eu diminuo o cashback para os usuários. Então, de alguma forma, eu vou estar tirando o valor de uma das pontas. E se eu só tiro de uma ponta e não tiro da outra, não fica balanceado. E se eu tiro das duas ao mesmo tempo, eu gero dois momentos de atrito que me levam a ter menos valor percebido e uma oportunidade para um concorrente entrar. Então, por isso que eu falo que ser saudável em termos de evolução nesse mercado depende muito para você não ficar preso numa armadilha que você mesmo se colocou ao longo do caminho e você não consegue sair. Então, isso é algo que a gente nunca fez aqui no Melius, de entrar em guerra de preço. A gente busca o nosso espaço, a gente gosta de ganhar o nosso espaço dela. Trabalhando, testando, sendo disciplinado e seguir tudo que a gente acredita aqui dentro do Melius. E ainda bem que a gente vem conseguindo fazer, a gente aqui, um time espetacular aqui por trás, que entrega os resultados que a gente vem entregando desde antes do IPO, inclusive. Boa. Olha só, recentemente, né, a gente viu aí a aquisição de uma fatia majoritária da plataforma da Picod, né? Por essa aquisição, por que essa aquisição, na verdade, complementa o perfil da companhia? E o que a gente pode esperar desse M&A? Abrimos mais espaço para a participação da Melius também no mercado externo? Não, sem dúvida, Débora. A gente pode assumir que o Picod é a marca que o Melius vai usar para atuar internacionalmente. E aí a gente está falando de uma oportunidade imensa, porque o Picod, para o pessoal entender um pouco por trás dessa história, o Picod faz parte de uma estratégia nossa de expandir o nosso negócio, a nossa plataforma, para que a gente não fique tão dependente de um setor específico como a gente está hoje no marketplace, né, no nosso cashback para o marketplace. Então, quando a gente evolui e busca alternativas para diversificar, né, as receitas operacionais da companhia, a gente chegou à conclusão que teriam dois caminhos que a gente poderia seguir. Tá? Um, ir para serviços financeiros, e a gente comentou aí no vídeo
a respeito do nosso cartão de crédito, que foi a forma como a gente começou a oferecer esse tipo de produtos e serviços, e também a expansão internacional. E o que é interessante, né? A gente decidiu por um caminho via aquisição, porque a gente identificou que existem etapas que, se a gente fosse construir por conta própria, demandariam muito tempo, muitos recursos, e algo que a gente não tinha na época, né, para alocar. E a gente precisou sempre priorizar, porque o nosso time foi sempre muito enxuto. Só para você ter uma ideia, Débora, desde 2017 até mais ou menos ali o IPO, ali no ano passado, a gente tinha 135 funcionários. Então, a gente tinha muita oportunidade, mas a gente tinha que priorizar aquelas que a gente ia buscar. Então, no final do dia, sempre ficou esse plano de ir expandir internacionalmente. Então, por essa restrição de capital e pessoas, a gente decidiu fazer de forma inorgânica. E aí surgiu, depois de vários estudos, o Picodi. E o que o Picodi trazia de interessante e único para a gente nesse estudo que a gente fez? É um player que hoje está presente em mais de 40 países, com uma linguagem, com uma solução já traduzida em 19 línguas, ou seja, é um produto super escalável e com boa qualidade técnica por trás dele, porque para você fazer esse produto presente em tantos diferentes países, é muito difícil. E além disso, eles já conseguiram ter essa plataforma uma boa atratividade em termos de tráfego, ou seja, eles conseguiram ranquear super bem nas buscas por cupom de desconto em diferentes países. Isso levou a eles terem, só no ano passado, 68 milhões de sessões de usuários no ano. E além disso, eles já estão conectados a mais de 12 mil lojistas dentro da plataforma. Então a gente enxergou ali, praticamente, Débora, um Melios de 2011, 12, onde a gente, conseguindo colocar a solução de cashback dentro, a gente rapidamente disponibiliza isso para todos os países e consegue ir trabalhando junto àqueles que apresentam um melhor resultado, como escalar seguindo o mesmo processo, o mesmo playbook que a gente aplicou aqui no Brasil. Então, sim, o Picodi, acho que brilha os nossos olhos aqui, eu diria, em termos de oportunidade de crescimento do que a gente consegue enxergar nos próximos 5, 10 anos. Maravilha, Luciano. Eu quero chamar aqui para o nosso bate-papo Alex André, que também participa conosco aqui sempre, é meu parceiro aqui no BMC Business. Alex, tem perguntas aqui para você também, Alex, com você. Obrigado, Débora. Muito obrigado, Luciano, por esse bate-papo. Já tinha conversado contigo antes, né, junto com o Israel também, se você recorda. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado brasileiro, né? Mercado de e-commerce, enfim, a gente viu que veio crescendo desde no momento da pandemia no ano passado. Ficou muito evidente, né? Alguns resultados também de umas empresas que vêm sendo divulgados aqui no Brasil, a gente vem ressaltando muito isso. E como que o Melios, como que a gente consegue fazer essa relação, né? Ou seja, o crescimento do e-commerce com o crescimento do Melios, ou seja, qual que é a relação, né, da Melios junto com o mercado de e-commerce aqui no Brasil? E também, né, como que a gente consegue enxergar esse potencial, né, do aumento do mercado endereçável da Melios com esse movimento de digitalização, né, de todas as empresas, né? Não, excelente. Eu acho que como a gente atua com uma plataforma que tenta levar mais usuários a esses parceiros, né, ou seja, permitindo que essas vendas aconteçam de forma mais eficiente, a gente se beneficia por essa consequência desses parceiros estarem expandindo. Agora, repara que esse efeito se dá ao longo do tempo. Porque imagina o seguinte, Alex, você pega um novo comprador que nunca comprou online e que agora, nesse movimento, começou a comprar. Ele vai passar por diferentes dores nesse processo, né? Ele vai aprender como é que coloca o cartão, ele vai entender como é que ele escolhe, compara o produto que ele quer, se o prazo que esse produto vai chegar, enfim, várias tratativas de como ele tem o bem que ele está buscando nas suas mãos. E aí se vai devolver esse veio inteiro, se ele tem que trocar, etc. Então esse primeiro movimento ele é muito positivo para os próprios e-commerce, porque eles estão capturando mais vendas para eles. E essa onda começa a bater aqui no Melios um pouco depois. Por quê? Uma vez que você passa por essa etapa, você começa a se dar conta do seguinte: pô, legal, estou conseguindo comprar, estou super adaptado, mas pô, quero comprar melhor. Às vezes eu ia numa loja e conseguia negociar um preço se eu comprasse com alguma condição diferente, né, na hora da compra. E aí ele começa a buscar por formas mais inteligentes de consumir online. E aí que ele chega no Melios. Então esse primeiro movimento, Alex, que você comentou que vem favorecendo de forma muito forte o próprio e-commerce, nesse sentido a gente enxerga que ainda vai bater aqui, tá?
Agora, qual é o outro fator que eu acho que contribui também de forma muito boa para um player como nós, né? É que esse é um mercado que está super competitivo. E não é só o fato de estar vindo mais gente que atende a essa, vamos dizer assim, aspiração do e-commerce. Porque às vezes ele enxerga, puta, legal, veio muita gente comprando online para minha plataforma. Só que quando ele olha o concorrente, ele começa a perceber, opa, acabou indo tanta gente também para outro concorrente, por que não veio para mim? E então esse ambiente acaba ficando cada vez mais competitivo entre eles, o que é muito positivo para o Melius. A gente costuma se posicionar como, imagina uma corrida do ouro, o Melius é o vendedor de picareta, a gente dá as ferramentas para cada um lá explorar essa mina. Então a gente enxerga esse movimento do e-commerce bem nesse sentido. A competição vai aumentar, e ela está aumentando, e você vê cada vez mais esses próprios e-commerces aumentando, né, as suas ações de marketing. E quando você vê esse tipo de reflexo, isso acaba impactando no Melius, porque o Melius acaba, como eu falei antes, né, acaba sendo um dos canais que esses agentes de marketing acabam usando para gerar sua venda. E o que é interessante? O Melius entra como um parceiro efetivo deles, né? Porque a gente compartilha esse risco com o e-commerce. A gente, por exemplo, não é remunerado por promover uma marca ou por um clique de alguém que estava no nosso ambiente e foi para o parceiro. Não, a gente só é remunerado quando o parceiro efetivamente vende para o nosso usuário. Então a gente fica super alinhado. Então é assim que a gente constrói, por exemplo, campanhas junto, é assim que a gente faz a comunicação para a nossa base, tentando ser o mais assertivo possível, para a gente realmente fazer com que toda a jornada aconteça. Que não só a gente passe o nosso usuário para dentro do ambiente do nosso parceiro, mas que ele no final do dia ele compre, né, e tenha o bem que ele buscou, e a gente ganha a nossa comissão, e o nosso parceiro ganha a venda, e o nosso usuário ganha o cashback. Então repara que é sempre essa relação de ganha, ganha, ganha entre todas as partes aqui. Legal, Luciano. Agora, uma outra pergunta também para falar um pouquinho sobre o modelo de negócios do Melius. Como que o investidor consegue entender o modelo de negócio de vocês pode ser replicado por outro concorrente, ou seja, tem outros concorrentes também que fazem cashback. Como que a gente consegue diferenciar o modelo de negócio do Melius com outros concorrentes também, e quais são os diferenciais que a Melius oferece, além dos peers aqui que a gente vê não só aqui no Brasil, mas que são também usados lá fora, né? Não, bacana. Eu acho que em termos de concorrência e o que o Melius se destaca, tá? Primeiro pensando com a cabeça do investidor, né, como você perguntou. Acho que a gente tem que enxergar que a ferramenta em si, ela é fácil de replicar, teoricamente. É a mesma coisa que você falar, puta, é fácil hoje eu abrir uma loja online para vender diferentes itens? Você se conecta num determinado provedor de solução e em menos de um dia você já tem um site, já tem uma URL, você já consegue vender, você já tem tudo pronto. É do dia para a noite que você vai virar uma P2W da vida, uma Amazon ou qualquer outro grande e-commerce que a gente tem aqui dentro do Brasil atual? Não. É um pouco essa analogia que a gente faz para o cashback. A ferramenta em si é tão simples de quando a gente tem um negócio que ganha uma comissão e repassa uma parte dessa comissão para o seu usuário. Agora, olhando na perpetuidade desse modelo, depende muito de como você aplica e usa essa ferramenta no seu dia a dia. Quanto você consegue gerar de valor para as partes, inclusive a própria companhia, que sustente o crescimento desse negócio. E esse negócio se sustenta não pelo simples fato de você pegar uma parte do seu take rate, ficar como margem para você e você pagar o restante cashback. Depende de recorrência. Depende do quão engajado você consegue fazer com que o seu usuário seja dentro da sua plataforma. Porque no Melius, gente, a gente não estaria tendo essa conversa aqui se os nossos usuários fizessem uma compra, 2 compras por ano. A gente nem teria feito um IPO. A gente conseguiu chegar aqui porque a gente teve um time que desenvolveu toda uma tecnologia, toda uma forma de trabalhar usando essa ferramenta, que ao invés de 2 compras por ano, por exemplo, o nosso usuário faz 7. Então é esse tipo de coisa que é difícil de você construir de uma hora para outra. É isso que nos diferencia, pelo menos do nosso ponto de vista, dos competidores, porque isso leva tempo. E a consequência disso é um pouco dos resultados que a gente vem mostrando. Pô, Alex, eu sei que você acompanha de perto esse setor. Quando você repara o crescimento de GMV que a gente vem mostrando, ele vem, se não em linha, até mais rápido, né, do que o próprio e-commerce como um todo vem apresentando. E quando a gente fala, estou falando aqui de período desde 2017.
Estou pegando esse último período de pandemia. Então isso mostra o quão recorrente a gente consegue ter da nossa base para justamente conseguir entregar o valor que a gente gera. Então, assim, a concorrência, quando a gente olha, a gente sabe que ela tem algumas etapas que passar antes de realmente ter um negócio que seja sustentável a longo prazo e rentável, né? Porque às vezes nem sempre o capital que você consegue ter para passar por essas primeiras etapas vai ser suficiente para garantir que você vai estar aqui mais para frente. Então a gente se preocupou sempre, desde que o Melius foi lançado, a ser muito disciplinado nisso, em seguir de forma muito eficiente, tendo margem em todos os produtos que a gente lança, porque a gente sabe que em algum momento eu não posso perder esse controle dos economics, né, para a gente poder ser um business aqui de longo prazo. E o que acho que é o melhor alinhamento para o investidor. A gente está aqui pensando na companhia, em construir o que a gente precisa para o crescimento dos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Maravilha, Luciano. Agora, falando um pouquinho sobre, ainda continuando, mas o segmento de viagens, turismo, passagens, etc., foi fortemente impactado com a pandemia. A gente acompanhou isso, né, com a diminuição, claro, da presença do Covid-19 agora. O desenvolvimento nessa relação de viagens é grande? Você acredita que diminuindo isso a gente vai conseguir chegar nesse ponto? Podemos enxergar algum tipo de upside dado esse fator? Ou não? O que você está vendo nisso? Não, sim, acho que é uma excelente pergunta, Débora, porque ele é realmente um setor que, para o nosso perfil de atuação, ele pode ser muito mais relevante do que ele vinha sendo, inclusive. Se a gente repara o setor de viagem e turismo aqui dentro do Melius, ele vinha num ritmo de crescimento muito forte, inclusive acima dos outros setores que a gente atuava. Ele, antes da pandemia, representava em torno de 10% do nosso GMV, ou seja, do volume que a gente transacionava dentro do Melius, e vinha uma curva bem ascendente. Infelizmente, a pandemia trouxe um impacto muito grande para esse setor e levou praticamente a zero essa participação. Então, a gente enxerga, sim, uma grande oportunidade para que esse setor volte a contribuir de forma mais relevante dentro do nosso ambiente, porque a gente já tem evidências em países, por exemplo, do Sudeste Asiático, onde o setor de viagem chega a representar 50% do volume de cashback nas plataformas. Então, imagina que a gente vinha de uma contribuição de 10%, e mesmo tendo esse setor indo para zero praticamente, a gente conseguiu mais do que compensar essa perda, crescer de forma bastante grande, né, o nosso volume de vendas transacionadas na plataforma. Então, vindo essa parte de viagens e turismo, a gente fica bem seguro de que tem sim bastante oportunidade para a gente conseguir ajudá-los, né, a recuperar até de forma mais rápida a mesma tendência que eles tinham antes. Uhum. Bom, a gente consegue ter informações sobre faixa etária dos usuários? A Melius tem planejado alguma estratégia para poder atender faixa etárias mais subpenetradas? Na verdade, Débora, a gente tem aqui, não tem uma estratégia especificamente por uma faixa etária ou por algum demográfico específico, tá? Hoje a gente vem sempre atuando de forma mais, vamos dizer assim, homogênea naquilo que é o perfil do consumidor brasileiro, tá? Mas eu enxergo que, naturalmente, à medida que a gente vai evoluindo, né, principalmente na parte de serviços financeiros, essa segmentação ela vai ser algo natural, né, algo que a gente consegue demandar. Então, acho que foi muito mais questão nossa de não ter a devida priorização dados os outros desafios que a gente tinha pela frente, porque simplesmente não ter, vamos dizer assim, a capacidade tecnológica da gente conseguir endereçar potenciais demandas de um segmento ou de uma faixa etária específica. Mas até hoje a gente ainda não colocou isso como uma prioridade, né, dados os outros desafios que a gente teve que construir aqui ao longo dos últimos quase 10 anos. Maravilha. Olha, quando a gente olha para os resultados financeiros, né, da companhia, a gente vê aí um surpreendente KGR de 69%, né, de receita líquida desde 2017, um EBITDA crescendo 186% ano contra ano. Claramente são crescimentos muito fortes, podemos continuar esperando isso nos próximos trimestres, fortes números financeiros, como os apresentados até o momento? Eu acho que, Débora, eu gosto dessa pergunta porque ela evidencia um pouco de como o Melius né? Como a gente foi construído, né? Como é que a gente foi forjado, porque a companhia, antes do IPO, levantou pouco mais de 30 milhões de reais.
E a gente tinha no nosso time em torno de 130 pessoas, desde 2017 que você citou. E quando a gente pega os números de 2020, exatamente, quase 70% crescendo ano contra ano a nossa receita líquida. E além disso, gerando margem. Então o que é interessante? O business vinha crescendo e a gente vinha dando resultado. Então quando a gente olha o período mais curto, aí o quarto trimestre que a gente anunciou nos resultados, a gente já tem uma mudança de marcha aqui dentro do Melius, né? Onde a gente está focando mais crescimento, a gente está acelerando mais ainda o nosso crescimento. E mesmo nesse quarto trimestre, onde a gente começou, como a gente fala que é esquentar as turbinas, a gente ainda apresentou margem positiva. Então agora, Débora, sendo bem direto, acho que o nosso foco está em crescer. E o nosso foco de crescimento passa por ter mais gente no nosso time, porque sem um time bom, talentoso, a gente não consegue entregar e correr atrás dos desafios que a gente tem pela frente, como também continuar acelerando os nossos canais de aquisição de marketing para trazer novos usuários. Então, pode-se esperar que, no curto prazo, essas margens acabem sofrendo um pouco mais do que os níveis que você comparou aí de 2020 contra 2019, né, que cresceu 186%, estamos falando aqui de uma margem em torno de 24% de margem EBITDA, isso tende, sim, a diminuir. O que não quer dizer que a gente olhe isso com maus olhos. Pelo contrário, a gente está colocando dentro do Melius justamente esse investimento, né, esse capital que vai permitir que a gente destrave outras avenidas de crescimento. Então, tem várias oportunidades que a gente quer explorar, tem muita coisa que a gente já tem identificado, inclusive, dentro do nosso roadmap, mas, no fundo, a gente precisa de gente boa, talentosa, para compor esse time, para nos ajudar nesse desafio de fazer isso virar uma realidade. Então, isso acaba impactando no curto prazo em margens, mas quando a gente olha para frente, acho que a gente tem uma boa avenida aí de crescimento para que esse crescimento de base, crescimento de negócio, se reflita em margens lá na frente. Maravilha, Luciano. Tem um pessoal que já está no chat aqui elogiando você. Olha, o Demerval que está dizendo assim, ótima entrevista com o Luciano, esclarecendo muito sobre o case de sucesso, o Melius. O pessoal está elogiando você aqui, está gostando bastante aqui desse bate-papo. Mas também tem o pessoal com dúvida aqui sobre no que exatamente se encaixa Melius. É uma empresa de tecnologia, tem gente dizendo aqui que é empresa de setor de serviços e marketing. Tem gente aqui que está enfim, a gente sabe que é uma empresa de tecnologia, mas só para você esclarecer para o pessoal, então, o que exatamente é Melius, para poder o pessoal não ficar mais com dúvida. Aqui no chat aqui tem gente, cada um que está dizendo uma coisa aqui, quem está assistindo a gente agora. Eu acho isso muito interessante, porque cada um pode enxergar o Melius de uma forma. De um ponto de vista, beleza, né? Exato, porque essa é a beleza de uma empresa como o Melius, tá? Eu vou dividir com vocês aqui um pouco de como eu enxergo, tá? Eu enxergo o Melius como uma empresa de tecnologia, que busca oferecer uma atividade fim da companhia focando no consumidor, no usuário, para que ele tenha condições de consumir melhor, oportunidades de realizar diferentes compras ou sonhos, inclusive, de forma mais eficiente. A gente vem fazendo isso nos últimos 10 anos usando o cashback, ou seja, a gente usa essa ferramenta para dar essa oportunidade dele consumir ou estar atrás de um item que ele sempre quis comprar em condições melhores. E isso acaba ajudando também os nossos parceiros a atingir essa audiência, né, que eles estão buscando para ter as vendas que eles originam. E aqui você pode falar, pô, é uma empresa de marketing? É uma empresa de marketing. Mas a gente usa muita tecnologia. A gente gosta de falar aqui no Melius que tem 3 pilares que pode ser que vai impactar cada pessoa na forma como identificar o Melius como empresa, mas que a gente entende que não mudam, independente de qualquer coisa, a gente não quer que mude para o futuro também. A gente é sim uma empresa de tecnologia. E o que evidencia isso de ser uma empresa de tecnologia? A gente desenvolve todas as nossas soluções de forma proprietária, a gente não depende de nenhum terceiro para soluções que sejam core, ou seja, principais em servir os nossos usuários. A gente tem uma cultura direcionada a dados muito forte dentro da companhia. Então, tudo que a gente faz, a gente toma decisão em cima de dados, e esses dados vêm tanto do próprio relacionamento que a gente desenvolve com os nossos parceiros, com os nossos usuários, mas também dos inúmeros testes que a gente faz, seja na forma como a gente comunica com o nosso público,
seja nos testes que a gente oferece para os nossos parceiros, em níveis de diferentes cashback, para a gente montar as promoções com eles, ou seja, em todo o resto que a gente desenvolve de produtos. Então, essa riqueza de dados, ela que sustenta as decisões que a gente vai tomando na companhia. Então, quando você ouve alguém falando que é uma empresa de tecnologia, esses são os primeiros pontos que tem que se atentar. Isso faz o gancho para o segundo pilar que a gente acredita que não vai mudar e que foi também responsável por trazer o Melios até aqui, que são as pessoas, que é o nosso time. E quando a gente fala do nosso time, por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem um time muito dedicado para a tecnologia. E hoje no Melios a gente tem metade do nosso time em desenvolvimento de produtos, seja Product Manager, Product Design, desenvolvedores, engenheiros de software, porque a gente sabe que isso que é o importante, que são as pessoas no final do dia trabalhando no desenvolvimento da tecnologia que fazem, obviamente, uma empresa de tecnologia. E além disso, a gente tem uma política de partnership que a gente consegue alinhar todos os interesses de todo o time, ou seja, todos se sentem realmente donos do Melios e agem de acordo com isso para tomar suas decisões no seu dia a dia. E um último pilar, Débora, que aí eu deixo na cabeça de quem está nos assistindo para realmente colocar a melhor imagem do Melios, é a cultura. E a cultura é algo que é muito difícil de replicar, mas também é muito fácil de perder. Então a gente tem sim aqui que ter um cuidado muito grande em como a gente perpetua isso daqui para frente, até porque o Melios está crescendo, né? A gente comentei aqui que a gente tinha em torno de 130 pessoas entre 2017 até o IPO, já estamos felizmente aí com mais de 220 e cheio de vagas aqui abertas, então quem tiver interesse em aplicar pode vir para cá para o Melios, a gente está mais de braços abertos. Mas o que é importante? A gente não está abrindo mão da qualidade desses processos de seleção, a qualidade do time que a gente quer trazer, principalmente o fit cultural. Porque uma das formas da gente preservar a cultura é a gente trazendo o perfil mais alinhado possível com essa cultura. Então, a gente não está abrindo mão e, felizmente, a gente está conseguindo fazer esse bom trabalho de trazer mais gente para o Melios com uma cabeça boa, com a mesma cultura do Melios, para que isso se mantenha. Então, Débora, empresa de tecnologia, um time fora da curva, bem alinhado e com uma cultura muito forte, você pode falar que a gente é uma empresa de marketing, você pode falar que a gente é uma empresa de promoção, você pode falar o que for. Mas a beleza é que muito do que a gente vai ser, inclusive, o que vai oferecer no futuro, a gente nem sabe hoje. Porque essa é a beleza de ter esses três componentes, né? Você consegue ser muito ágil em responder a demandas de mercado, demandas dos seus usuários, a aprender com seus erros, porque a gente está aqui falando muito de história bacana, né? Mas tem muita coisa que já deu errado na história do Melios e que fez com que a companhia fosse tão madura com apenas 9 anos de existência. Então a gente consegue sim, acho que em cima desses fatores, construir o Melios que a gente acredite que vai ser no futuro, independente de rótulos que a gente acabe recebendo agora, tá? Então acho que aqui a mensagem é: o Melios é uma empresa de tecnologia centrada em usuários, querendo promover soluções inteligentes de consumo para esse público. Olha, ter a capacidade de ter essa versatilidade aí, principalmente, a gente viu agora nessa pandemia, né, o quanto que as empresas tiveram que muito rapidamente ser capazes de se adaptar. Quem não conseguiu se adaptar, realmente não deu muito certo. Então, tem que ter realmente assim essa capacidade, senão não vai sair na frente, né? Bom, eu quero voltar aí com o Alex. O Alex tem mais perguntas aí para você, Luciano. Luciano, antes de falar um pouco das perguntas, eu vou só parabenizar, né, o Israel, que ele teve uma iniciativa, né, de escrever um livro, né, junto com aí o Lucas Marques, né, o livro, né, dizendo sobre os erros, né, desde a história do Melios. Ele até contou, falando sobre assim: eu não vou contar o que deu certo, eu vou contar os desafios, o que eu fiz de errado, o que eu fiz para superar isso. Eu, particularmente, eu não li esse livro, não é um livro novo, né, recente, mas eu vi o próprio vídeo do Israel falando sobre isso. Então, esse ponto que você falou da cultura da empresa, né, realmente uma cabeça aberta, né, realmente a primeira startup, né, até a IPO, né, na B3, né, tanto o livro, né, está intitulado também essa frase. Então chama bastante a atenção dessa parte da cultura, né, os funcionários engajados, enfim, e ter esse propósito que é muito interessante, que é um fator muito intangível, né, ou seja, não tem como medir em números, né, ou seja, realmente, claro que passa no resultado, né, ou seja, toda essa relação, né,
dados financeiros, operacionais, mas realmente o time da Melius está muito engajado. Esse livro também, né, deve ser uma grande história contada também pelo Israel. Mas vamos lá, vou falar as perguntas aqui. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é sobre a questão do GMV, né, ou seja, acho que um principal ponto quando a gente olha, né, marketplace, enfim, crescimento digital, é o valor transacionado. Como que você consegue ter esse número, né, relacionado com o crescimento de novos parceiros? Ou seja, se você tem uma projeção interna, claro que provavelmente isso não é divulgado, mas olha, eu preciso de tantos parceiros para eu crescer esse GMV, né? Isso realmente é muito dependente de novos parceiros ou realmente esse crescimento pode vir mais por recorrência do que por novos parceiros, né? Qual que esse número ele pode ser medido de uma forma mais agressiva, né? Ou seja, esse crescimento que estava acontecendo, né? Ou seja, um crescimento muito forte, e agora para frente, como que a gente deve esperar esses resultados, principalmente na parte de GMV, né? Ótimo. Teria vários comentários para falar a respeito do livro e da cultura e, mais uma vez, até agradeço esse espaço, porque são oportunidades como essa que a gente consegue fazer o link entre o que a gente mostra de resultados e o que está por trás, que às vezes não sai num relatório, não sai numa apresentação, não sai num call com analistas e coisas do tipo. Então, mais uma vez, agradeço aqui. Sobre essa pergunta, Alex, acho que assim, vamos pensar de forma mais didática. Tá? Para você gerar vendas, você tem que ter itens à venda, e você tem que ter alguém comprando. E, obviamente, com alguma frequência. Isso compõe um GMV. Né? Número de compras por usuários, o número de usuários e quantas compras esse usuário faz ao longo do ano. De alguma forma, todas as alavancas ajudam a expandir. Seja a gente aumentando o número de parceiros, seja a gente aumentando o número da base, seja a gente aumentando o número de recorrência, né? Com que os nossos usuários fazem compra. Então, eu te diria, se você bem mais direto na resposta, vamos dizer assim, esse ponteiro vai mover muito mais rápido à medida que a gente traga mais usuários e torne eles mais recorrentes do que necessariamente eu ampliar o número de parceiros que a gente tem hoje no MED. Por que isso? Porque hoje eu já tenho parcerias com os maiores e mais relevantes e-commerce no Brasil. A gente tem outras iniciativas que focam um pouco mais para o offline, que pode vir a contribuir, sim, de forma material para esse GMV. Mas como a gente ainda está no início, e como a gente gosta de fazer tudo pequeno, devagar, antes de realmente escalar, acho que aqui não seria justo e fair para a gente já gerar esse tipo de expectativa com esse novo produto, que é o MED de nota fiscal, que pode contribuir muito para o GMV. Mas repara que hoje, se a gente já consegue continuar no mesmo ritmo de crescimento de usuários que a gente vem tendo e mantendo o nível de recorrência, isso já tem um reflexo direto no aumento de GMV, que não necessariamente passa por a gente ter mais parceiros. Obviamente que ter mais parceiros sempre vai contribuir para que essa equação cresça, como obviamente ter uma maior recorrência, maior número de usuários, também endereça um ponto. Então é sempre uma composição de todos esses fatores, mas os mais relevantes hoje, dá para dizer que é crescer base e aumentar a recorrência, sim. Legal. Outra pergunta aqui, muito obrigado pelas palavras, Luciano. Outra pergunta aqui, né, para falar um pouco mais sobre a sazonalidade, né? Ou seja, como que o investidor ele consegue analisar, né, as datas como Black Friday, enfim, Natal, que são datas, né, que são de forma mais comum que tem um maior pico de vendas, né? Ou seja, como que ele consegue tirar esse fator, né, e também ao mesmo tempo entender se realmente teve um crescimento orgânico forte, né, e também entender um pouco mais sobre esse crescimento inorgânico também da companhia, como você vem falando de aquisições. Ou seja, o que a gente pode esperar nessas datas, principalmente pegando as datas passadas, né, que a gente teve aqui também, e olhando um pouco mais para frente, né, nesse crescimento desses grandes números, principalmente os números operacionais, né? Olha, Alex, acho que é interessante a pergunta, porque aí eu vou te dar um pouco da visão que eu tenho, particularmente, de como analisar essa parte. Porque eu não acho que é o certo você expurgar esse efeito. Porque, no fundo, quando a gente olha para o Melius, a gente é um player onde eu tenho que ter capacidade de trazer usuários e fazê-los engajar com a minha plataforma ao longo do tempo. E em momentos de maior concentração de promoções, ou esses eventos esporádicos, vamos chamar assim, mas que acabam sendo recorrentes, né? Todo ano vai ter o Natal, todo ano tem Black Friday, ultimamente, você acaba tendo oportunidade para você ser mais agressivo na hora de trazer esses usuários. E quando você consegue trazer esses usuários, principalmente nessas datas chaves, eles ditam um certo ritmo nos períodos seguintes. Então isso é muito importante para o perfil do nosso negócio propriamente. Então não quer dizer que a gente, para analisar melhor o médio, você tem que tirar isso da conta e ver de forma mais
vamos dizer assim, dessazonalizada, como que a gente vem performando e gerando GMV. Acho que tem que entender que isso faz parte do negócio. Então, entendendo que isso faz parte do negócio, quanto melhor a nossa capacidade de performar bem nesses eventos, melhor é o reflexo que isso tem na operação como um todo. Então, dando um exemplo aqui, a gente abriu capital em novembro do ano passado, então o ano passado foi a primeira Black Friday que a gente foi para o mercado e comunicou as nossas métricas operacionais. Já nesse comunicado, a gente dava a entender o quanto era relevante essa performance, não só para o resultado do ano como um todo, porque é a principal data do e-commerce, né? Como também para a nossa capacidade de, a partir daquela base de novos usuários que a gente conquistou naquele período especificamente, entregar os resultados no ano seguinte. E assim a gente vai construindo uma safra em cima da outra para dar os crescimentos que a gente dá. Então é sempre importante, Alex, avaliar o todo, a história, e ver como que esses eventos contribuem para que os resultados futuros acabem sendo realizados. E no nosso caso, a Black Friday é sim um dos dias mais relevantes. Eu diria que é o mais importante, onde muito do nosso time se prepara em termos de infraestrutura para a gente aguentar os volumes, desenvolver as campanhas, trazer os parceiros, porque acaba sendo um dia que movimenta muito volume de vendas. E para os nossos usuários, esse é um dia importante. Então, para a gente também tem que ser um dia importante, e para os nossos parceiros também. Então, como é importante para todo mundo, acaba que é muito importante para o Melios, então acho que por isso não se deve desconsiderar. Mas isso carrega um efeito muito positivo para a nossa operação no ano seguinte, e assim a gente vai completando esse ciclo a cada ano. E aí você perguntou também, Alex, desculpa, sobre a questão de crescimento inorgânico, né? Eu acho que tem sim uma agenda que vem evoluindo aqui dentro do Melios. A gente vem tendo conversas bem mais estruturadas desde o IPO em como desenvolver essa agenda. Então, temos mais de 30 NDAs assinados, ou seja, contratos onde a gente consegue aí ter troca de informações e entender melhor esses potenciais alvos que a gente vem avaliando. E tem estágios diferentes de conversas, algumas muito no início, outras mais ou menos no meio, outras um pouco mais perto aí da gente fazer um movimento mais contundente, mas podem esperar que nos próximos trimestres aí a gente comece a anunciar mais coisas em M&A, seja para expandir, né, a nossa atuação no marketplace, e aí enxerguem essas iniciativas como buscas por complementariedade, né, ou seja, para preencher alguns gaps que hoje a gente tem na nossa oferta dentro do marketplace, e também para ir pavimentando, né, os novos caminhos que a gente quer explorar e crescer em serviços financeiros. Maravilha, Luciano. Bom, assim como outras empresas relacionadas ao e-commerce, a gente enxerga também algumas tendências, né, de sazonalidade, seja aí por datas especiais como Black Friday ou Natal. Poderia explicar um pouco aí melhor como funciona assim, esse conceito de sazonalidade para o Melios? Claro, a sazonalidade ela reflete muito o que acontece no e-commerce, dada a nossa concentração hoje nas parcerias no e-commerce. Então, essas datas mais recorrentes no próprio comércio, elas afetam a nossa sazonalidade. Mas o que é interessante, Débora, eu imagino que ultimamente vocês consigam perceber essa tendência. Diferentes parceiros ou diferentes e-commerces vêm tentando criar suas próprias datas especiais e meio que tentando preencher todo o calendário. Então você tem um player que fala o dia de tal coisa, o dia de outra. Aqui no Melios, por exemplo, a gente tem o dia do cashback, a gente fez a Semana do Consumidor recentemente. Então é natural, né, que a gente tem esses eventos onde o próprio varejo online, o próprio varejo como um todo, né, acaba tentando trazer mais atenção, né, para os diferentes setores que estão atuando. Então, às vezes é uma campanha específica, sei lá, para eletrônicos, às vezes é uma campanha específica para uma determinada categoria, ou dias especiais, estamos chegando aí no Dia das Mães, então você começa a ver várias empresas fazendo campanhas específicas para o Dia das Mães. Então, assim, é natural desse ambiente. Eu costumo dizer que ele acaba acontecendo tanta coisa ao longo do ano que, se você considerar, é quase a mesma coisa, né? Não tem tanta essa sazonalidade. Mas tem eventos que acabam destoando mais, como a gente comentou agora há pouco com o Alex sobre a Black Friday, do que outros momentos onde a gente tem sim essa certa recorrência.
mas acho que é natural e a gente reflete muito do que acontece no próprio varejo como um todo. Bom, recentemente também a gente viu a Melius lançar uma plataforma de empréstimos online. Também poderia falar como que é o papel desse segmento aí para a companhia e os objetivos, né, com esse lançamento? Não, ótimo. O papel é bem simples de explicar, porque repara que a gente tem hoje uma plataforma composta por esses dois ecossistemas que a gente vem conversando aqui, né? A gente vem falando muito aqui do marketplace e a gente tem os serviços financeiros. E esses são dois ecossistemas que têm um potencial de sinergia muito grande, porque eles têm perfis diferentes em cada um deles. Por exemplo, um usuário que está dentro do nosso ecossistema de serviços financeiros, ele tende a usar de forma mais frequente esses produtos e serviços do que um usuário no nosso marketplace que está interessado em comprar uma TV, um celular ou algum outro bem, né, ou algum outro serviço. Então, tendo essa complementariedade em termos de recorrência, ele é muito positivo para o Melius no sentido de aumentar os meus pontos de contato com esses usuários, que vai me permitir mais oportunidades de eu fazer esse cross-sell e divulgar para eles o que eu estou oferecendo no meu marketplace. Então, a gente tem o cartão de crédito indo nessa linha, agora a plataforma de empréstimo, como você falou, também indo nessa linha, como iniciativas onde a gente começa a trazer mais recorrência para dentro do nosso ecossistema. E crescendo também o nosso entendimento sobre esses produtos, porque lá atrás, 2019, se a gente estivesse tendo essa conversa aqui, muita gente ia achar, puta, vai lá, vem o Melius querendo oferecer cartão num ambiente super competitivo, com várias pessoas já fazendo. Acabou que a gente chegou aqui com mais de 4,5 milhões de solicitações desde então. Então achamos o nosso espaço. Mesma coisa, crédito é algo que todo mundo quer, todo mundo busca, tem muita gente buscando crédito. Mas isso não vai nos impedir de testar a nossa capacidade de oferecer esse tipo de produto. E assim a gente pode fazer, Débora, para outras coisas, seguros, investimentos, uma conta digital. Então repara que aqui a nossa capacidade acaba expandindo. E aí eu faço o link com aquilo que você perguntou, né? Qual é a cara do Melius, o que é o Melius? Esses pilares de ser uma empresa de tecnologia com um time muito bom, uma cultura forte, faz com que a gente consiga ter esse tipo de ambição, em sonhar e expandir para esses setores. E como a gente tem uma grande disciplina, a gente acredita muito no nosso método de fazer isso, a gente fica confortável em explorar. E se não der certo, não tem problema. A gente levanta, segue em frente, vamos tentar outra avenida, mas a gente não vai deixar de testar porque o ambiente é difícil, complicado, é competitivo. A gente acredita que a gente tem potencial sim para entregar uma boa experiência em qualquer produto financeiro que a gente venha oferecer. A gente está mostrando isso no cartão, a gente quer mostrar isso agora na plataforma do Melius Empréstimo e a gente quer mostrar em várias outras coisas que a gente vai desenvolver e lançar aí ao longo dos próximos trimestres. Maravilha, é isso aí. Esse foi o nosso bate-papo aí com o Luciano Vale, que é diretor de RI da Melius. E é isso aí, essa é uma empresa de tecnologia, como a gente falou, você já muito bem explicou aqui pra gente o que é, esclareceu, acredito aqui, que as dúvidas de todo mundo aqui, que está aqui no nosso chat, que estava discutindo o que é exatamente, né? O que é essa empresa? Trouxe esse case aqui, que é um case novo, inclusive, na B3, é uma empresa que estreou recentemente aí na B3, né? Exatamente isso. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Não sei se a Alex quer fazer alguma consideração final aqui para o Luciano. Vamos lá, falando um pouco aqui sobre a Melius, acho que o Luciano conseguiu falar muito bem, né, da companhia, sempre muito bem representado aqui da Melius. E também eu queria convidar todos, né, que não conhecem a companhia, que pesquisem não só o case, mas também falando de novo, né, da cultura, que acho que isso realmente, né, Luciano, deve ser irreplicável, né, ou seja, não existem dois Israel, né, ou seja, só existe um, né, e também tem uma equipe da Melius também muito engajada, assim como você também, a gente já conversou antes também, a gente observa aqui, né, nos bastidores, como a companhia é muito engajada também, todos os funcionários e também as iniciativas, né, que vocês vêm fazendo, sempre surpreendendo todo o mercado e vem inovando, né, e mostrando aí que realmente tem espaço para crescer e tem uma grande avenida de crescimento, né? Muito obrigado. Outro pessoal, eu que agradeço, acho que eu gosto desse tipo de oportunidade porque a gente consegue mostrar algo que às vezes não fica claro em outras formas de comunicar. Então, eu agradeço bastante o espaço de vocês e a paciência de todo mundo aí por ter acompanhado a gente durante esse tempo. Maravilha, imagina. E, pessoal, isso é uma oportunidade, né? Oportunidade de todo mundo tirar as dúvidas aqui também, oportunidade de esclarecer. Essa é a nossa intenção aqui no BMC Business, justamente, Luciano, é conseguir aproximar cada vez mais o telespectador
né, que é justamente o nosso público, é o investidor, conseguir ter essa aproximação, né, das empresas e tirar mais essas dúvidas e conseguir saber mais sobre as empresas, saber onde está investindo, onde está colocando dinheiro. A gente acredita que isso é muito importante, né, que as pessoas precisam ter mais essa proximidade, saber mais do que o óbvio, né, daqueles números que são divulgados ou apenas falados. Então, conseguir explorar um pouco mais esse bate-papo, a gente acredita que é muito importante. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente mesmo. Já fica aqui aberto a próxima oportunidade aí, quando Melius começar a divulgar resultados, próximos números aí durante o ano inteiro, com certeza a gente terá aí muitos outros encontros aqui para poder acontecer aí. E eu já deixo aqui o convite já de prontidão aí, já deixa aí na sua agenda. Ai, não, tem resultado, tem alguma coisa acontecendo aqui no Melius? Já vou lá no BMC Business para poder conversar aqui com os investidores para esclarecer aqui o que está acontecendo. Já está aceito o convite, já está aceito o convite. Maravilha, então. Tranquilo. Para a gente é uma excelente oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, então. Até uma próxima. E é isso aí, é isso aí. A gente vai continuando por aqui, então, porque essa é a ideia do BMC Business, essa é a ideia da BMC, que é a sua TV do mercado financeiro. A gente está aqui para poder levar informação para você do mercado. A gente surge justamente com essa missão e a gente cada dia vai trazer mais isso aqui para vocês. A gente tem uma grade aqui que vai inteira aí estrear. Essa semana a gente estreou com o BMC Business, mas tem muito mais aqui para chegar para todos vocês. A gente tem o nosso portal que está ficando prontinho para vocês. Daqui a pouquinho vai entrar no ar. Tem muito mais coisas para poder vir ainda por aí. Não percam, no mês de maio, tem muito mais coisas vindo, o pessoal não posso nem falar muito aqui ainda, mas tem muita coisa aqui para poder acontecer. Aliás, vocês podem deixar aqui no chat assim, quais são as empresas que vocês querem ver por aqui. A gente já tem uma agenda que já está programada, mas a gente pode tentar entrar em contato, tentar agendar aqui com as empresas que vocês querem ver por aqui. Eu quero também dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que está aqui falando aqui com a gente. Pessoal, você que sempre está interagindo, olha, quase que não sai, sempre está interagindo aqui com a gente, o Helder também. O Helder estava aqui, uma das pessoas estava aqui falando aqui o que é, né? Qual que é o modelo de negócio, né, da Melius. Eu acho que conseguimos aí esclarecer, acho que o Luciano conseguiu esclarecer aqui um pouquinho do que é esse modelo de negócio aqui do Melius para vocês, né? Bom, mas vamos aí falar sobre temporada de balanços, Alex. Eu sei que a gente tem temporada de balanços acontecendo aí nesse primeiro trimestre, né, de 2021. A gente já tem empresas aí divulgando temporada de balanços, né? Várias empresas aí já começaram a divulgar temporadas, mas hoje a gente vai falar sobre Gol, principalmente, e também sobre Kepler, né, Alex? É isso mesmo, a gente vai começar a falar um pouco sobre a Kepler, né, a primeira empresa aqui para a gente comentar. São ótimos resultados, né, também indo para o setor de agro, né, ou seja, o agro ele não para, né, ele vem surpreendendo positivamente. Quando a gente pega os dados econômicos, né, crescimento de PIB, né, a parte do agro vem sempre surpreendendo desde do momento da crise ali do coronavírus, e a Kepler, né, que está aí dentro desse setor, né, também a gente viu, né, também o IPO bem recente também da Boa Safra, né, que também vem bem recebido pelo mercado. Então vamos comentar um pouquinho aqui sobre, né, o resultado da Kepler, né, aqui no primeiro trimestre. A gente tem aqui o primeiro slide para a gente falar um pouquinho mais, de forma bem resumida, tá? Os resultados da Kepler, que são resultados também muito animadores quando a gente compara o primeiro trimestre com o ano de 2020 com o primeiro trimestre do ano de 2021, né, que foi divulgado. A gente vê um crescimento da receita líquida de 85,3%, né, chegando a mais de 236 milhões de reais. A gente está falando aqui do EBITDA, né, também crescendo muito forte, né, em torno de 88%, chegando a 32 milhões de reais, com uma margem EBITDA próxima a 14%. E também nós temos o lucro, né, o lucro líquido, chegando em mais de 17,2 milhões de reais, né, com um crescimento de quase 100%, né, 96,7%, com uma margem líquida de 7,3%. Aí são os grandes números aqui, destaques da Kepler. Agora a gente fala um pouco sobre as áreas de negócio, né, da Kepler, para quem ainda não conhece, né, a companhia. A gente vai ter um breakdown aqui também da receita. A gente tem aqui a parte de armazenagem, né, dos silos, exportações, granéis, peças e também serviços. A gente vê um crescimento muito forte em todas as linhas de negócio, principalmente na parte de armazenagem, mas só a granéis, né? Corrigindo aqui, né? Granéis teve uma queda de 28%, mas em grandes linhas, né? Ou seja, exportações crescendo 54%, peças e serviços 57%, e também a armazenagem, né, chegando em mais de 170 milhões de reais. A gente observando esse gráfico, né, a gente vê aqui que a parte de armazenagem, né, corresponde a mais de 72%, né, da receita da companhia, e também vem logo em seguida, né, para a parte de exportações, né, granéis também correspondendo aqui, né, um pouco mais aí de 4%, também peças e serviços com 14%, tá? Isso são os dados do primeiro trimestre
de 2021. Agora, passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar aqui das obras, ou seja, né, as armazenagens de grãos aqui, né, no Brasil. A gente tem aqui as 3 principais plantas, né, na parte de Campo Grande, né, que tem aí em torno de 17,8 mil toneladas, né, também Rio Verde, em Goiás, né, de 6 mil toneladas, e também em Catalão, em Goiás, de 4,7 mil toneladas. E as 3, né, obras aí de armazenagem de grãos contém aí a armazenagem de soja e milho, né, e todas elas começaram aí, né, em janeiro, como em Catalão, começou a ser operacionalizada em janeiro de 2021, né, também Rio Verde em fevereiro, e também temos aqui em Campo Grande, começou aqui recentemente em março deste ano, tá? Então são novas unidades que vieram aí para somar para a companhia. A gente também tem uns dados, né, de exportação no próximo slide. A gente tem as novas plantas, né, principalmente no Paraguai, né, começou aí em janeiro, também com soja e milho, e também o mesmo insumo aí, a mesma commodity, né, lá na Zâmbia, né, também, que começou no mês passado, né, em março de 2021, essa nova planta aí chegando em mais de 6 mil toneladas, e também Paraguai, o dobro da capacidade, né, 12 mil toneladas, né. Agora vamos passar para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais como esse crescimento, né, vem sendo aí alimentado pelo CAPEX, né, ou seja, os investimentos da companhia. A gente tem aqui o breakdown aqui do CAPEX, né, ou seja, a maior parte do primeiro trimestre que teve o endereçamento do ano passado, né, ou seja, para esse ano, basicamente foi feito pelo aumento da capacidade fabril, né, como a gente vinha comentando aqui nos últimos 2 slides, né, e também a gente tem aqui da parte de TI também, que a própria companhia vem fazendo esses investimentos, também na parte de novos produtos e também na parte de reformas, né, a companhia aí vem sempre atualizando, né, então isso corresponde, antes correspondia em torno de 47%, agora vem sendo correspondido em torno de 10%, que deu forma aí para aumento da capacidade fabril, tá? Que isso vem ficando cada vez mais relevante. Agora passando para a questão de geração de caixa, né, no próximo slide, acho que tem um dado bem interessante para falar de Kepler, que a companhia ela fez uma geração de caixa, né, do saldo bruto em mais de 245 milhões de reais, que traz para a companhia um caixa líquido de 236 milhões de reais, ou seja, a companhia é caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa, né, do que dívida. Isso lá traz um patamar de alavancagem muito saudável, né, ou seja, a gente está falando aqui que a companhia ela mantém seu nível, né, de endividamento muito controlado, e isso mantém a companhia, né, numa rota de crescimento impulsionada aí pelos preços das commodities, que vem sendo, né, disparados. A gente vê o milho, né, nos Estados Unidos, a gente vê uma nevasca que aconteceu nos Estados Unidos, que também impulsionou os preços do milho para cima, né, a soja também, né, ou seja, a gente está vendo aqui, né, as empresas, né, que são beneficiadas no setor, não só de exportação do grão em si, mas também na parte da pecuária, enfim, toda a relação, né, de insumos que alimenta toda a cadeia, né, de soja e também de milho, que são os principais commodities que são armazenadas e também distribuídas pela Kepler, tá? Então a gente observa aqui também nas realizações recentes, no próximo slide, no último slide a gente vê aqui as realizações recentes e também as perspectivas para o ano de 2021 da Kepler Weber. A gente tem aqui dos resultados, né, ou seja, que realizações recentes da companhia, resultados sólidos, né, e acima das expectativas, mesmo à frente ao atual cenário de pressão inflacionária sobre as matérias-primas, que isso também é um fator muito relevante, né? Ou seja, a gente viu aqui o GPM, né, independente da janela, a gente vê aqui crescendo, né, mais de 30%, né, ou seja, o índice geral de preço, e também a gestão eficaz dos aumentos de preço de insumos metálicos, né, ou seja, a gente vendo aí a CSN, Gerdau, enfim, reportando os resultados, também repassando o preço, então, ou seja, essa questão de aumento de eficiência de insumos metálicos e manutenção de estabilidade da cadeia de fornecedores, ou seja, preço, mas ela conseguiu fazer uma gestão muito bem feita para tentar aí, cada vez mais minimizar os seus custos, né? A gente também tem a aprovação do programa de aumento de capacidade e produtividade no montante de 22 milhões de reais para as unidades produtivas aí de Panambi, no Rio Grande do Sul, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também as perspectivas para o ano de 2021, ou seja, o que esperar para Kepler Weber para o ano, né, de 2021. A gente espera aí um ano de crescimento de receita, né, contribuindo para a continuidade da, ou seja, um ambiente do agro ficando cada vez melhor, ou seja, cada vez mais competitivo e trazendo, né, mesmo com essa queda do dólar, né, um patamar de dólar muito atrativo, né, relacionado quando a gente pega os índices, né, pré-Covid, e também a carteira de pedidos, né, construída ao longo do segundo semestre de 2020 continua trazendo estabilidade para a nossa operação, né, ou seja, para a proteção aí da estabilidade
ou seja, das operações, também do fluxo de caixa da companhia e também a expectativa das margens saudáveis para o ano de 2021, mas que pode apresentar volatilidade por conta da pressão dos insumos metálicos, né, como a gente comentou aqui anteriormente, e a instabilidade da cadeia de fornecimento, né, ou seja, do seu supply chain, ou seja, isso realmente é um desafio para a companhia. Ela passa aí que isso pode ser uma volatilidade de curto prazo, que pode atingir o resultado em um trimestre de forma pontual, mas em grandes linhas, Débora, a companhia está alinhada para o crescimento, né? A gente viu números aí que surpreenderam o mercado, como a própria companhia falou, né? Números acima da expectativa, né? Então a gente observa aí como o agro influenciou positivamente, né? E vem influenciando cada vez mais na Kepler Weber. Débora. Maravilha, Alex. Antes da gente continuar com essa temporada de balanço, a gente vai falar de Gol. Daqui a pouquinho os números da Gol que já foram divulgados. Eu quero bater um papo aqui com o analista da XP, o Marcel Campos, que ele já está aqui ao vivo com a gente, para poder a gente comentar um pouco sobre o case, claro, também da Melius, que a gente já estava aqui conversando com o Luciano, que é RI da Melius, a gente bateu um papo longo aqui com ele, a gente tirou todas as dúvidas aqui sobre o case, mas a gente quer saber também a opinião do Marcel. Uma ótima tarde para você, obrigada por estar aqui com a gente, aceitar aqui o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Obrigado a você. Vamos lá, começar falando um pouquinho aqui, Marcel, sobre Melius, né? Não sei se você conseguiu aqui acompanhar o bate-papo da gente aqui com o Luciano, né? A gente sabe que o mercado até reagiu positivamente a essa divulgação de dados aí operacionais prévios aí do primeiro trimestre de 2021 da Melius, né? Foi divulgado no início desse mês. Alguns analistas esperam um crescimento até exponencial aí para esse case. Eu queria saber de você, se acredita também nesse crescimento? Você acha que o céu é o limite, né, para Melius? Como é que você está vendo aí esse papel? A gente concorda, sim. Acho que Melius é o que a gente gosta de falar, que é boa execução com o mercado bom. A gente tenta sempre fazer uma análise do setor, como a gente falou uma vez, e de quem executa bem dentro desse setor. Eu acho que o caso de Melius é muito esse. Você pega um setor que é interessante, que é o setor de ajudar a encontrar clientes com empresas, e o setor tem muita competição, e o cara que melhor executa é o Melius, é o cara que primeiro começou, é o cara que engaja melhor, que já tem mais de 10 milhões de clientes, que tem cohorts claros e tem rentabilidade. Então, assim, é um casamento muito bom de um setor legal com um cara que executa bem esse setor. A gente gosta, assim, e os números têm provado muito isso, né? Melius tem conseguido aumentar muito o seu market share no e-commerce, talvez o cashback, e tem entrado em outros serviços com muito sucesso. Então, assim, acho que é impressionante até como que a empresa mudou do IPO para cá. A gente estava no IPO de Melius, a gente viu que muita gente comprou na época, basicamente, uma empresa que tinha um cashback. Os dados dos cartões, eles mostram que o Melius tem capacidade de originação no setor financeiro e além das outras opcionalidades que eles estão tendo. E quanto ao valor, né, dos papéis, das ações, você acredita que estão baratos ainda? É hora de comprar ou é hora de vender? Como é que você está vendo aí os valores? Se você olhar os múltiplos, eles não parecem baratos. Assim, eles tem dois poréns. Você não tem algum claro para comparar múltiplo, para falar, olha, essa pessoa é comparável, para você dizer ela está cara ou ela está barata. Se você comparar mesmo com a empresa de e-commerce, não parece barato. Agora, com todo o case que a gente chama de growth, é importante sempre você pensar no múltiplo que ele evolui. Como o Melius cresce muito, de fato, exponencialmente, eu acho que vale sempre pensar que o múltiplo de hoje, o crescimento que o Melius tem, ano que vem pode ser metade, e no próximo ano metade. Então isso pode tornar a empresa muito barata. Eu acho que no case de Melius, talvez seja mais importante pensar em execução e em valor. Eu acho que o tamanho do mercado que o Melius está, com a execução que eles têm apresentado, realmente, como toda tese, e principalmente com tese de growth, tem riscos, mas pode ser que a empresa hoje seja uma fração do que vai ser no futuro, e aí o preço, nós acreditamos que esteja atrativo, um ponto de entrada bom. Você tem, só para a gente exemplificar melhor, Melius está em dois dos maiores mercados que existem hoje, no mercado de e-commerce e no mercado de serviços financeiros. E eles têm um market share pequeno em ambos. Então, assim, no e-commerce eles estão lançando, e em serviços financeiros
eles acabaram de entrar com o banco com a entrada de cartões, mas deve expandir para outros serviços financeiros, como fizeram com empréstimo, etc. Então, quando você leva em consideração o que o Melius pode crescer, qual é o potencial do negócio, e com a rentabilidade histórica que eles têm, eu não acho que é um preço negativo, pelo contrário, eu acho que tem muita oportunidade. Então, você pode dizer, as prospecções, então, a gente sabe que ainda vão ter resultados, né? Então, a gente está falando de Melius, uma empresa de tecnologia, falando de Melius e também do setor mesmo no geral, a gente está começando em temporada de balanços, você tem uma boa expectativa aí para essa temporada, não só resultado de Melius, claro, é um case que a gente acabou de falar, tem números muito bons, mas a sua expectativa aí para o setor no geral mesmo, quais são, com o que você tem aí para falar para a gente, Marcel? Então, Melius, a gente acha que vai ser um bom resultado, a gente acha que rentabilidade não é o que o investidor deveria estar olhando nesse momento, porque Melius tem, na nossa visão, algo muito importante, que é uma vantagem de ser o primeiro player a entrar no mercado, ganhar escala, estar conseguindo tomar mercado antes de outros players para ficar grande. E eu acho que o importante de pensar hoje é o tamanho que o Melius vai ter, a base de clientes, para se tornar indispensável para qualquer pessoa. Eu acho que se Melius continuar no nível de execução que tem, no crescimento que tem, e ter uma base muito grande, todo mundo vai ter que ter Melius na base, desde serviços financeiros até e-commerce. Então, acho que os dados operacionais já mostram que o Melius está nesse sentido. Então, acho que é um resultado bom, não bom no sentido de lucro, mas bom no sentido da evolução da tese de investimentos, que é crescimento da base de clientes, crescimento do market share de e-commerce, aumento da base de cartões, e eles praticamente dobraram isso, a base de cartões só no trimestre. Então, acho que sim, vai ser um bom resultado. Lembrando, Melius também tem várias outras opcionalidades. O setor como um todo, você prefere que a gente fale do setor financeiro, do setor público, bancos? Como você prefere que eu encaminhe essa resposta? Bancos eu vou falar daqui a pouquinho, quero abordar daqui a pouquinho com você. Entra já nele. Perfeito. Vamos, tá? Deixa eu só chamar antes da gente continuar, e aí eu já não quero entrar agora no setor de bancos, porque eu quero abordar com você o resultado de Santander, por exemplo. Deixa eu só chamar o Alex, que ele tem uma pergunta para você antes, pode ser? Claro. Alex. Muito obrigado. Fazendo uma pergunta aqui sobre o case de Melius, acho que é uma pergunta que vale a pena a gente colocar na pauta, que é sobre o serviço financeiro. A gente vai entrar na parte de bancos, mas antes de falar um pouco sobre os serviços financeiros do Melius, que é particularmente a parte de cartão de crédito, enfim, que a companhia ela vem crescendo, né? A gente vê os grandes, o crescimento muito forte, também o pedidos, né, de cartão de crédito, né, que isso também surpreende bastante. Mas como que você consegue, na sua opinião, na sua visão, ser um grande diferencial além do cashback, à medida que outras lojas e outros parceiros também vêm fazendo os cartões private label, ou seja, cartões próprios com parceiros? Isso pode ser também um fator aí mais competitivo? Você acredita que mesmo assim a Melius ela pode ter uma capilaridade maior ainda de crescer via produtos financeiros, além, né, claro, do famoso cashback, que é o core business da companhia? Como você enxerga esse segmento e também a concorrência, né, ou seja, cada vez vem crescendo e vai ficando mais competitivo, né? Perfeito, e excelente questão. Acho que todo investidor fica sempre pensando, olha, mas tem pessoas entrando no mercado. Acho que o mercado viu a execução que tem tido nos últimos anos, a rentabilidade, o crescimento, e agora você tem novas pessoas entrando no mercado. Agora, acho que é importante sempre frisar, a gente gosta no sentido de execução, que se você olha para os Estados Unidos, por exemplo, tem a Amazon, que, cara, se você quiser, você monta hoje um site parecido com o da Amazon, há pelo menos o front-end ali, para você vender e-commerce, mas para você se tornar Amazon é um pouco difícil, porque você tem que ter logística boa, você tem que ter bons programadores, você tem que ter escala. Então, entrar no mercado de cashback, competir com Melius, eu não acho que é difícil. Agora, o que a gente gosta de Melius é um histórico muito bom de conseguir engajar clientes e pessoas. Eu acho que o cartão que você citou é um bom exemplo disso. Melius entrou com business que eles nem sabiam que existia até 2 anos atrás e que já é responsável por, sei lá, no último trimestre, quase 1/3 da receita. Então, a capacidade que a empresa tem de fato,
trazer clientes para os parceiros, isso eu acho que é um diferencial muito grande, porque você conseguindo fazer com sucesso o que você fez no cartão, abrem-se outras portas, que é o que você falou, serviços financeiros, não só cartões. Eles, inclusive, já lançaram agora empréstimos, ele tem, se não me engano, 20 parceiros, onde eles vão originar crédito e deve entrar também seguros e outras pontos de serviços financeiros. Acho que assim, competição sempre vai ter, acho que a vantagem está na capacidade, em 10 anos de algoritmos com a Arilo ali no Amazonas e toda uma equipe técnica de muita qualidade em fazer que um cliente novo vire de fato um cliente recorrente que cresça de fato a base. Acho que também tem um ponto de recorrência, né? Quando esse business é muito importante ter recorrência. E né, está fazendo várias iniciativas e o cliente estar cada vez mais no aplicativo, cada vez mais no site, e ser cada vez mais um cliente cativo, um cliente que frequenta mais o site. Então você junta impostos, você junta o cartão de crédito. Se eles conseguirem implementar isso dentro do próprio aplicativo, para ficar no ecossistema do Melios, é difícil você pensar que tanto os players vão conseguir com que os clientes fiquem de fato dentro do ecossistema da empresa com o Melios. Então eu vejo isso como um diferencial competitivo do Melios e no longo prazo. Maravilha, Marcel. Eu quero, só para poder a gente encerrar esse bate-papo da gente, realmente eu queria abordar esse setor de bancos com você, porque ontem a gente viu o resultado do Santander, que realmente veio aí um bom resultado, e aí, enfim, vimos o Santander performar nos melhores, né, nas maiores altas do dia, trazendo aí um bloco de bancos em alta. Temos ainda, né, outros resultados de outros bancos para poder sair. Eu queria que você falasse quais são as suas expectativas para esse setor, para os próximos resultados, o que você acredita que está, né, favorecendo esses bons resultados de bancos aí nesse caso, nesse primeiro trimestre? Vamos lá, o resultado de fato bom, muito bom. A performance das ações ontem mostra isso. Se não me engano, a Santander fechou com uma alta de 8%. Acho que o que derivou esse resultado era uma expectativa que já era nossa, que, olha, você tem uma economia que no primeiro trimestre já deu uma certa recuperada. Se as pessoas estão produzindo mais, isso de fato impacta banco. Acho que cartões principalmente, você tem uma recuperação. Agora, o Santander teve outros 2 pontos que não eram esperados, porque que ajudaram bastante o resultado. A rentabilidade da carteira, eu acho que melhorou muito esse trimestre. Então, você tinha no ano de 2021 uma queda de rentabilidade da carteira que estava sendo bastante acentuada, e esse trimestre não ocorreu. E talvez o ponto mais importante que é a inadimplência. Então, banco, quando você vai analisar resultado, a inadimplência é talvez um dos fatores mais importantes, se não for o fator mais importante, porque isso que gera perda, a maior perda do banco. Uma perda quase que mais com custo de crédito do que com todas as despesas administrativas juntas. Então, quando você pega a inadimplência do Santander, que não cresceu esse trimestre, acima de 90 dias, é muito positivo. Você pensa que nós temos hoje menos inadimplência do que nós tínhamos pré-crise, sendo que a situação econômica é muito pior. Então, a expectativa do mercado era de que a inadimplência ia crescer, e não foi o que aconteceu. Então, é um dado bastante positivo, que mudou bastante o mercado, não só com o Santander, mas como o resto do setor. Agora, a gente destaca que é muito importante ter cautela nesse momento. O Santander postou um bom resultado de lucro esse trimestre. A gente gosta sempre de diferenciar que o contábil e o econômico do banco às vezes diferem um pouco. Como eu falei anteriormente, a inadimplência agora está menor do que estava no pré-crise. Isso, na nossa opinião, é muito artificial. É muito difícil de acreditar que numa situação econômica tão degradada como a que nós estamos hoje, não deveria ter uma inadimplência maior do que era no final de 2019, que era uma situação de recuperação econômica, de melhora da qualidade do ativo, de menos inadimplência. Então a gente ainda espera que a inadimplência aumente esse segundo trimestre, acho que o terceiro trimestre principalmente, o que deve deteriorar o resultado dos bancos. Eu acho que um pouco de cautela nesse momento é bastante importante. Mas, sim, acho que os resultados devem ser bons esse trimestre. Acho que o resto dos bancos devem acompanhar com aumento de lucro muito bom. Acho que eu destacaria o Bradesco, que
Bradesco e Itaú, que fizeram muita provisão em 2020, principalmente no primeiro trimestre de 2020, o que não deve acontecer agora. Esses bancos já têm um bom nível de provisionamento, justamente porque já esperam aumento de inadimplência, então já estão com o balanço muito preparados para essa crise. Então, esse trimestre é só uma espécie de aumento de lucro dos bancos e consequentemente, acho que o mercado deve gostar dos resultados. Maravilha, então, Marcel. Eu quero muito agradecer aqui a sua participação conosco, para poder falar principalmente desse case aqui de Melius, né, que a gente trouxe aqui nesse BMC Business de hoje. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima, tá bom? Obrigado a vocês. Até a próxima. Vamos lá, e a gente continua por aqui, trazendo temporada de balanços. Vamos continuar agora para poder a gente falar de Gol, né, Alex? Gol que teve aí prejuízo reportado nesse primeiro trimestre. A gente já tinha uma previsão disso, né, Alex? Prejuízo de mais de 2,5 bi, se não estou enganado. Eu tenho certeza que você tem mais detalhes desses números, desses resultados, mas com a pandemia eu acho que esse setor realmente, acho que se não foi um dos mais, se não foi o mais prejudicado, com certeza foi um dos mais, né, Alex? É verdade, Débora. Falando aqui do setor de turismo, né, tem várias ações que tiveram essa grande queda. Acho que a gente compara lá em abril do ano passado. Agora, né, se a gente pegar o gráfico, né, em linha com o preço das ações, realmente grande parte já foi, né, recuperado, né, inclusive a gente falando aqui de CVC, também da Gol, da Azul, são empresas relacionadas. E mesmo com a pandemia que ainda persiste, né, as empresas vêm apresentando valorização, mas colocando aí nível pré-Covid, realmente a maior parte dessas companhias não voltaram, né, no preço aí que a gente compara aqui no nível pré-pandemia. Vamos falar aqui do destaque então do primeiro trimestre, Débora, dos números da Gol, né? A gente tem aqui o primeiro gráfico, né, o primeiro slide que a gente comenta aqui sobre liquidez total, consumo líquido de caixa, né? Ou seja, a companhia já chegando aqui, né, no break-even no final do primeiro trimestre do ano aqui do 2021. Desse ano também uma dívida líquida sobre EBITDA, né, de 11,4 vezes. A companhia gosta de ressaltar muito esse indicador. Acho que para quem avalia, né, companhias aéreas, a gente vê muito sobre a dívida e também a parte, né, ou seja, como o custo médio da dívida, né, o cronograma do endividamento, e também a relação da geração de caixa da companhia com a dívida, que é essa relação dívida líquida por EBITDA, né? Então a gente tem aqui vários números aqui, né, números operacionais, né, também a gente vê aqui vendas brutas, né, a taxa de ocupação, né, a pontualidade, né, receita, EBITDA, né? Então esses são os grandes números aqui da companhia da Gol. Vamos passar para o próximo slide para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre a fusão, né, com a Smiles, né? Então, a gente vê aqui que teve uma aprovação da Gol, né, Smiles, que ocorreu aí na AGE no dia 24/3, né, que vai juntar aí o free float, né, da Smiles com a Gol, junto com o Constantino, né, que até anunciou, né, um aumento de capital de mais de 500 milhões de reais, né, recentemente. O controlador aí da Gol vai se juntar aí as duas, né, as duas companhias, que vai transformar aí uma estrutura consolidada que cria um ciclo virtuoso de acordo com a Gol, que traz aí uma experiência melhorada para o cliente, né, ou seja, um user experience, né, e também o investimento, experiência melhorada do cliente com aperfeiçoamento de oferta de produtos. Eles dizem aí que também vai ter um foco cada vez mais no cliente, ou seja, um bom produto, um estoque de assentos Gol amplo e uma atratividade mais precificada, e também um sucesso da Smiles, ou seja, para atrair mais parceiros, né, vender mais pontos, reconhecer receitas, e também um incentivo da Gol, né, que traz aí um acesso de fluxo de caixa e liquidez incentivado por crescimento da base, né, de membros e fluxo de caixa. Então esses são os principais pontos. E o outro slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? Ou seja, essa parte, né, que a companhia quer aumentar a flexibilidade financeira da Gol, ela traz um valor muito significativo para a marca, né? Ou seja, a companhia tem um programa de fidelidade exclusivo para a Gol, né? E também rápido crescimento de sócios à medida que Smiles continua a crescer na América do Sul. E também a gente vê aqui nos dados representativos, né, de número de membros, né, e milhões de membros, né? Então a gente vê aqui a companhia vem crescendo desde lá do ano 2016, a gente tem um indicador aqui do CAGR, né, que mede a taxa composta de crescimento, 11%, chegando agora em mais de 18 milhões de membros, né? Também tem uma fonte, né, de receita altamente alavancável, né, ou seja, um fluxo de receita significativo e reconhecido à medida que a grande e crescente base de membros utiliza seus pontos para bens e serviços. Também a receita reconhecida deve acelerar a medida de normalização de capacidade, né, que retorna aí de forma aí com as taxas recorde de aquisição de milhas, né? E também a gente tem aqui o gráfico de receita, né? Cada vez mais ela vem ficando representativa, mas claro, no ano 2020 teve uma queda, mas a gente vê aí que pode sim retornar níveis pré-Covid à medida que a demanda, né, se normaliza. A gente também tem o fluxo de caixa operacional, né, da companhia, comparando 2019 com 2020, né, teve uma queda em torno de 50 milhões de reais, né, mas uma geração muito significativa de caixa,
né, que a baixa taxa de aquisição de milhas indica uma significativa geração de fluxo de caixa em 2020, em um ambiente de pandemia, né, um ambiente muito desafiador, como a própria Débora comentou. Agora, passando aqui no próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre o comportamento das vendas, né, ao longo do primeiro TRI. A gente está falando aqui que a companhia atuou em torno de 36% do market share, de acordo com a ANAC, né, as vendas médias diárias superando 18 milhões de reais, né, no primeiro TRI, atendendo mais de 159 rotas domésticas também, 81% do ano de 2019, e também em janeiro, né, 493 voos ao dia, né, atendendo em torno de 173 mercados, né, e também, né, o fevereiro com 355 mil voos ao dia e também março com 245 voos por dia e capacidade planejada para o segundo trimestre de mais de 330%, né, versus o segundo TRI, ou seja, o segundo trimestre que teve o pior número, né, de capacidade, né, de demanda. Então, realmente, esse número muito expressivo, colocando o pior cenário da pandemia, né? Então, a gente vê aqui com esse número aqui falando sobre vendas, ou seja, desde o segundo trimestre, né, chegando ali no quarto trimestre, quando a gente estava falando ali de Natal, né, Black Friday, as economias estavam praticamente todas abertas, a gente fala aqui dos shoppings, enfim, dos centros, as lojas, então realmente a economia voltou muito rápido, né, no final do ano, para quem se lembra ali, principalmente na maior parte do Brasil, mas, né, logo no começo do ano, né, também aqui não só em São Paulo, mas também em praticamente todos os estados, viveram com restrição, ou seja, as lojas continuaram a fechar novamente, enfim, o comércio, né, ficou em grande parte fechado, isso prejudicou as viagens, né, ou seja, a circulação de pessoas. A gente viu uma queda de 36% das vendas comparado ao quarto trimestre de 2020, com agora primeiro trimestre de 2021. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Covid em específico, né, ou seja, o que eles enxergam da vacinação aqui no Brasil e também em relação com o mercado americano e a retomada da economia, que depende muito da vacinação. Até o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que ressaltou, né, no seu discurso também recente, para a imprensa, dizendo que a vacinação é sim um dos principais pontos para a retomada da economia, e se não é maior para o setor de turismo, né? Então a gente tem aqui o Programa Nacional de Imunização, né, que fornece boas perspectivas, né, para as viagens aéreas a partir do segundo semestre. Então a gente tem esse dado aqui, né, desde abril de 2020, olha a queda muito grande, né, do impacto do Covid nas vendas e nos voos, né? O gráfico em linha preta representa o número de voos, né, o gráfico em linha laranja representa o número de vendas, né, e o gráfico aqui, né, em cinza, né, representa a média móvel da Covid-19. Então a gente vê aqui realmente, né, com a Covid aumentando de forma muito significativa, a gente vê aqui a queda tanto no número de vendas e também de voos, mas agora o que acontece? Ou seja, a gente está vendo esse gráfico invertido, né, ou seja, a gente está vendo a média móvel do Covid tendo uma simetria cada vez mais para baixo, ou seja, uma queda, né, da média móvel do Covid ao longo do ano, à medida que a vacinação vem avançando. E agora, né, ou seja, esse número, né, tanto de vendas, tanto de voos, ele tende a dar uma empinada, ou seja, tende a subir e o número de Covid tende a diminuir. Ou seja, essas linhas vão se converger e provavelmente, de acordo com a companhia, né, as vendas vão superar aí, quando a gente pega esse gráfico de média móvel pelo Covid, né? Então, esse basicamente é o que representou lá em setembro, né, da companhia. Olha que interessante. A gente vê aqui, né, em setembro, outubro e também, né, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, né? Ou seja, quando a companhia chegou ali no seu pico, né, de vendas, quando a gente pegou o gráfico anterior, representando ali desde o segundo trimestre, que foi o melhor momento do ano de 2020, foi o quarto trimestre. Então a gente vê nesse momento, é uma grande proxy, né? A gente vê aqui que a linha preta, né, de voos e também de vendas, ela vem surpreendendo, né, quase chegando ali na média móvel, mas o número de voos superou, né, a média móvel ali de Covid-19. Então realmente é o que a gente deve enxergar, caso, claro, né, a imunização segue, né, em ritmo aí conforme planejado com o Ministério da Saúde e também, né, não tenha restrições, enfim, nas economias aqui nos estados do Brasil, né? Então esse gráfico é bastante interessante para a gente entender um pouco mais sobre a recuperação bem acelerada em linha com os Estados Unidos e com o calendário de vacinação aqui no Brasil, tá? Agora, passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Rapidamente, Débora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a demanda, que ela vem crescendo, né, cada vez mais, e os Estados Unidos já vem antecipando isso, ou seja, aqui no Brasil não tem esse indicador. Então o Brasil vem seguindo a tendência dos Estados Unidos na recuperação da demanda. Esse gráfico aqui é média móvel de fatalidades de 7 dias. Tá? Agora, só para passar rapidamente aqui, a gente tem a tendência de recuperação de viagens nos Estados Unidos, né, ou seja, um aumento de 30% no aumento de tráfego entre o pico e vale do vírus, né, ou seja, realmente a companhia... quando a gente pega lá nos Estados Unidos, ou seja, a companhia ela não atua, a gente está falando de cenário macro aqui, né? Ou seja, realmente o tráfego aéreo dos Estados Unidos ficou muito evidente, uma recuperação muito rápida, e o Brasil está agora 2 meses atrasado em relação aos Estados Unidos. Então, realmente é uma proxy muito interessante olhar o mercado americano.
Agora passando aqui rapidamente, falar um pouco sobre o programa de vacinação, né? Mais de 500 milhões de vacinas já contratadas, em torno de 140 milhões de vacinas em negociação, né? E também pegando a população brasileira atual de 213 milhões e também a previsão de 150 milhões de doses administradas até o final do segundo trimestre. Então esse gráfico é bem interessante, que o Brasil, né, um dos países, né, o quinto país com mais doses administradas, né, 39 milhões, né, de doses até o dia 26/4, ou seja, o Brasil vem se destacando aí de forma muito positiva aqui no coronavírus. Agora só para passar aqui nos últimos slides, a gente tem aqui o plano de malha, né, para falar rapidamente, a gente comentou aqui, a gente fez até um overview antes, né, Débora, para falar um pouco sobre a Gol, e esse plano de malha também fala muito sobre isso, ou seja, desde a companhia, desde o segundo trimestre, ali, o pior cenário, né, que fez uma malha essencial a partir de Guarulhos, depois eles vieram crescendo de forma gradativa, depois ali no quarto trimestre crescendo para 65% das frequências, e agora, que eles enxergam ali até junho, né, desse ano, é um aumento das frequências e retomada das operações do mercado doméstico, uma reabertura, né, de cada vez mais forte ali das operações e também dos principais aeroportos no Brasil, né, onde a companhia atua, e também de números aí de voos e também no mercado ficando cada vez mais atrativo. Por fim, a gente tem aqui o último slide para falar de 20 anos da Gol, né, que teve aí um grande marco, né, da história da companhia, que eles marcam em diversos números interessantes, dizendo como que é o melhor malha, né, ou seja, para 62 destinos, também o top of mind, ou seja, pensando em passagem aérea, pensando em viagem, pensa em Gol, né, pelo quarto ano consecutivo, liderança no mercado doméstico pelo quinto ano consecutivo também com 36% de market share, competindo grande parte da Azul, e também a gente tem aqui mais de 510 milhões de passageiros transportados aqui, tá bom, Débora? Então esses grandes números aqui da Gol, viu? Alex, deu uma acelerada agora aqui, que daqui a pouco quase saiu um gol. Aí senão não ia dar tempo para acabar o programa. Gol, quase ele foi num gol, né? Fui voando aqui nos resultados, né? Para dar tempo. Porque aqui. O Guga vai entrar daqui a pouquinho com geometria aqui, né? E você pegou aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui do Guga, mas fica tranquilo, o Guga perdoa você, fica tranquilo, tá bom? Não tem problema não. Tá bom, Débora. Olha só, Alex, fica tranquilo, porque o Geometria vai entrar daqui a pouquinho no ar, vai trazer muita análise técnica aqui para vocês, tá? Mas antes da gente entrar com Geometria, como a gente está em temporada de balanços, vamos falar aqui um pouquinho dos resultados da Apple, só para poder a gente encerrar o BMC Business também, porque a dona aqui, o resultado da Apple também do Facebook, porque olha, a dona da Apple, né? A dona do iPhone, na verdade, registrou lucro líquido de 23,63 bilhões de dólares em seu segundo trimestre fiscal. Olha, quase que não sai. Fui falar aí de você acelerado, Alex, olha isso. Foi um crescimento, gente, de quase 110% na comparação anual. Os resultados aí ficaram acima das expectativas de alguns analistas no mercado. E a gente vai direto lá para os Estados Unidos com a correspondente Giovanna Locatelli. Ela tem mais detalhes aí, tanto da Apple como do Facebook. Giovanna. Biden abriu seu pronunciamento dizendo que herdou uma nação em crise ao assumir o mandato, mas comemorou a vacinação em massa e também pediu investimentos trilionários para a proteção social e também para reaquecer o mercado de trabalho. Biden reforçou o pedido para que todos se vacinem. Ele detalhou um plano de geração de empregos inserido na economia verde. Também propôs investimento trilionário às famílias de baixa e média renda. Pediu para que as pessoas e as empresas comprem produtos de fabricantes americanos para reaquecer assim o mercado. Acenou também aos sindicatos e prometeu expandir acesso aos serviços de saúde. Prometeu não aumentar impostos a pessoas que ganham até 400 mil dólares anuais e pediu a cooperação de países da América Central para coibir a caravana de imigrantes e propôs uma reforma do sistema migratório. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Na verdade, a Giovanna está aí falando sobre o Biden, que se pronunciou ontem, né, sobre os primeiros 100 dias, né, dele, de governo. Ele falou pela primeira vez aí para o Congresso. Isso é um procedimento, isso acontece sempre, né, os primeiros 100 dias do mandato de todos os presidentes. E ontem foi a primeira fala aí do presidente, do Joe Biden. Era uma expectativa muito grande por essa fala. Mais cedo a gente já tinha que ouvir da Giovanna, mas agora sim a gente vai acompanhar aí os resultados que foram divulgados aí tanto do Facebook como também da Apple, né? A gente que está aí vivendo essa temporada de balanços, tanto aqui no Brasil como também lá fora nos Estados Unidos. A Apple, que é a criadora aí do iPhone, registrou lucro líquido, sim, agora sim, de 23,63 bilhões de dólares aí no segundo trimestre fiscal da companhia. Foi um crescimento de 110% na comparação anual. O resultado aí ficou muito acima das expectativas de alguns analistas do mercado. Agora sim, direto lá dos Estados Unidos,
Unidos. A Giovana vai trazer assim os detalhes desse resultado aí da Apple e do Facebook. Vai lá, roda o VT. A Apple registrou um crescimento de 2 dígitos em cada uma de suas linhas de produtos. E sua linha de produtos mais importantes, o iPhone, cresceu 65,5% em relação ao ano passado. Suas vendas de Mac e iPad foram melhores, com seus computadores crescendo mais de 70% e as vendas de iPad crescendo quase 79% em uma base anual. A Apple disse que aumentaria seus dividendos em 7% para 22 centavos de dólar por ação e autorizou 90 bilhões de dólares em recompra de ações, o que é significativamente maior do que os 50 bilhões do ano passado. Já o Facebook registrou uma receita de 26,17 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 48% em comparação ao ano passado. O lucro líquido do Facebook cresceu 94% para 9 bilhões e meio de dólares. Giovana Locatelli dos Estados Unidos para a BMC News. São duas gigantes aí do mercado, né, que a gente pode falar com mais detalhes, Alex. São duas empresas que a gente, inclusive, sempre a gente comenta, né, aqui na BMC, que é importante a gente diversificar, né, a carteira. A gente sempre está conseguindo pegar oportunidades, inclusive, colocar algumas oportunidades. Algumas empresas lá fora já é possível, inclusive, fazer alguns investimentos assim. Por exemplo, agora, né, a gente já pode investir lá fora, a gente pode aproveitar aí, quem sabe, a oportunidade do dólar um pouquinho mais baixo agora, chegando aí no patamar mais baixo, como está agora, 5,35 estava hoje, né, acho que nem lembro. Acho que no início do ano a gente estava falando no dólar nesse valor, aí nesse patamar, e hoje está voltando aí nesse valor. Realmente interessante os dados da Apple. E por aqui também a gente tem aí falando de grandes empresas que estão divulgando aí resultados, estão surpreendendo bastante. Mas, Alex, resultados de Apple sempre surpreende, né? Isso não é novidade. É isso mesmo, Débora. E se a gente esperar o dólar, né, cair, né, eu acho que é uma grande desculpa. Vou esperar o dólar cair para eu mandar meu dinheiro para fora, né, para eu diversificar. Eu acho que a gente não tem como saber o preço, né, da cotação do dólar. É. Acho que eu lembro quando era no início do ano, a gente estava falando, o dólar está 5,20, 5,30, 5,20 não, 5,30. Ai, tá caro e depois chegou a quase 6, né? Sempre vai estar caro, né? O bom é basicamente, claro, entender o perfil do investidor e entender qual que é o seu objetivo. Mas, claro, né, grandes estrategistas, né, vêm dizendo a grande importância de você, né, diversificar, né, os seus investimentos também em outra moeda como o dólar, né, a principal referência, né, no mundo. Né. E também, se a gente colocar a própria moeda, né, o real, né, a gente vê que tem uma grande desvalorização, ou seja, a pior moeda do mundo, né, que é o real, quando a gente compara com o dólar, e também não vem muito longe, ou seja, a gente pega os mercados subdesenvolvidos, né, os emergentes, a gente vê também o rublo russo também com uma queda muito forte, né, a lira turca também, principalmente depois daquela queda, né, da questão do presidente do Banco Central, né, turco, né, depois que o Erdogan também tirou, isso também enfraquece. Aqui no Brasil também não é diferente, também tem a relação do risco político, né, risco fiscal, a questão de orçamento, também não vai muito longe. Né. Também falando, só dar um panorama rápido aqui, Débora, dos resultados nos Estados Unidos, como você falou, vem representando aí cada vez mais de forma positiva, né, os analistas, né, e vem surpreendendo esses grandes números. A expectativa dos analistas, né, ou seja, quando a gente pega os dados compilados nas grandes plataformas utilizadas no mundo, a gente vê que esses números já eram para ser esperados de uma forma muito forte, ou seja, os analistas já estavam esperando um número forte. Mas o que aconteceu é que realmente os números vieram mais fortes ainda, ou seja, realmente o resultado de Tesla, né, também veio surpreendendo muito positivamente. O interessante também é a representatividade do Bitcoin, né, no caixa da Tesla, também representou um resultado, também, como você comentou, também muito forte. Né, a maior parte a gente vê os anúncios, né, do Facebook, cada vez as pessoas investindo em anúncios mais caros, isso traz uma receita mais alta para a companhia. E também a Apple, né, que também não é uma grande novidade. Né, a Apple ela vem apresentando um programa também de recompra de ações muito forte. A gente pegar esse programa de recompra, Débora, esse tamanho, né, se a gente então converter para reais, dá um valor da Vale, tá? Realmente o tamanho da recompra, ou seja, a companhia a gente vê que realmente a companhia tem um caixa muito grande e ela vê o tamanho do desconto, né? Apesar aí isso não tem como discutir, né? O valuation da companhia, cada um tem a sua opinião, mas a própria Apple, né, considera aí um programa de recompra que faz sentido, olhando também as novos produtos que são lançados, né? Ou seja, tanto a parte de tag, né, que é uma inovação da companhia, também novos modelos também de MacBook, né, aqueles coloridos, né, e também a iPad, enfim, vários modelos. Isso traz aí cada vez mais uma diversificação e também para quem já tem os modelos, eu também até pode comentar, né, Débora, até você também gosta dos modelos, as pessoas querem atualizar, né, querem comprar novos aparelhos, e isso também traz, né, mais receita, mais geração de caixa para a companhia, né? Alex, é isso aí.
Pois é isso aí, eu vou me despedindo, Alex, muito obrigada por hoje. E aí amanhã a gente se encontra por aqui também. Até amanhã, Alex, amanhã tem aqui. Até amanhã, hein? Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos que acompanham aqui a BMC News, né? Todo dia aqui com BMC Business, sempre entrevistando aí gestores e também principalmente, né, executivos das grandes companhias e trazendo também a informação direto da fonte, ou seja, a informação da companhia diretamente para você. Muito obrigado, Débora. Obrigado a toda a equipe da BMC News. Um grande abraço e até amanhã. Pois é, mas a nossa programação não acaba por aqui, porque a gente vai ter agora o Geometria com o Guga Almeida, tem muita análise técnica aqui para vocês acompanharem a partir de agora. Vocês estão aqui com a gente desde as 9h45 da manhã, já começa a deixar aqui no nosso chat quais são os papéis, quais empresas vocês querem que o Guga analise. Aproveitem essa oportunidade, porque eu sei que vocês gostam bastante. Eu vou me despedindo por aqui, lembrando para vocês continuarem acompanhando as notícias do mercado também pelas nossas redes sociais da BMC News, a sua TV do mercado financeiro, porque estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal aqui do YouTube, a partir das 9h45 da manhã, com notícias, análises dos melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e vejo você amanhã aqui no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.